O isolamento social explicitou toda a desigualdade do país e quando se trata de inclusão de estudantes não é diferente. Enquanto algumas famílias conseguem dar continuidade ao aprendizado dos alunos em casa, ainda que muitas vezes de forma precária, milhões de outras estão desamparadas, sem acesso à internet ou a conteúdos adaptados, como vídeos com audiodescrição ou intérpretes de Libras, por exemplo. O projeto Multidom ensina a linguagem brasileira de sinais a crianças ausentes de deficiência por meio da metodologia da inclusão reversa. A Rosiane de Mello é idealizadora do projeto Multidom, que é voltado para crianças ausentes de deficiência se tornarem agentes de inclusão social. É disso que se trata a inclusão reversa, Rosiane? Olá, Mariana. Sim, a inclusão reversa é uma metodologia que a gente utiliza para conscientizar as crianças sem deficiência sobre a importância de respeitar as diferenças e ser esse agente transformador dentro da sua escola e também na sociedade. Que maravilha! O projeto já existe desde 2018 e conta um pouquinho dessa trajetória para gente. Sim, nós começamos em 2018 com uma ideia de contribuir com a inclusão da criança com deficiência. Participamos de um programa de empreendedorismo que acontece no Rio de Janeiro, e lá a gente recebeu ferramentas para tornar a nossa ideia em um agente transformador de inclusão. Então, dentro desse programa, a gente conseguiu reunir todas as informações que a gente precisava, as ideias que a gente precisava, para concretizar a ideia em um projeto, em um negócio que pudesse alcançar essas famílias. Então, a Multidom nasceu com esse intuito, com esse propósito de ajudar, de auxiliar a consolidação da inclusão. A gente entende que dentro da escola a gente tem um ambiente ainda não muito inclusivo. A gente tem casos de crianças que são inseridas na escola, crianças com deficiência, mas que não são incluídas. Elas, em algum momento, elas são separadas da sua atividade, em algum momento elas não participam das atividades da turma por causa da sua limitação. Então, o nosso projeto, ela vem justamente para conscientizar as crianças que não têm a deficiência de como ela pode ajudar o seu amigo, de como ela pode facilitar o entendimento sobre as diferenças entre eles mesmos. Então, a gente entende que, alcançando essas crianças, a gente consegue transformar o lado que, de certa forma, promove essa exclusão. Então, a gente altera esse olhar e a gente aproxima essas crianças. A gente consegue fazer essa ponte das diferenças, né? Todos somos diferentes, então a gente traz esse paralelo para essas crianças e a gente consegue, de fato, consolidar a inclusão. As crianças percebem essa necessidade, percebem que ela também é diferente, que ela também tem alguns momentos que não quer compartilhar um brinquedo ou que não quer compartilhar o seu lanche. Então, a gente traz uma linguagem, oferece uma linguagem onde ela percebe essas questões. Nós somos todos diferentes e precisamos nos ajudar para que a gente possa continuar evoluindo, continuar oferecendo equidade para ambas as crianças, seja com deficiência ou sem deficiência. Essa linguagem que você está falando são 25 bonecos de pano, cada um com uma deficiência, e eles são os personagens que contam as suas histórias de forma lúdica e fazem as crianças e os adultos também entenderem melhor essas limitações? Sim, o lúdico é sempre uma ferramenta mais fácil de você alcançar o entendimento para uma criança. Então, a gente sempre parte de uma história onde aquela criança com deficiência representada pelo nosso personagem tem um sonho e um desafio. Então, a gente coloca ela em igualdade com todas as crianças que querem alcançar um objetivo, que têm um sonho e que têm um desafio que precisa vencer. Então, a nossa história mais contada é do nosso personagem que não tem um dos seus braços, que o sonho dele é ser um guitarrista. Então, as crianças sempre perguntam, tia, mas como ele vai ser um guitarrista sem um braço? Como é que isso vai acontecer? E a gente consegue passar para eles que é possível sim, porque ele desenvolve outras habilidades, que uma criança que tem os dois braços não vai desenvolver. Então, a criança percebe que existem outras formas de realizar o sonho e que é possível, sim, alcançar, apesar dessas diferenças. Então, a gente passa a ter um respeito pelos desafios do seu amigo e ter esse entendimento de que se eu posso sonhar, o meu amigo também pode sonhar,
se eu posso alcançar, o meu amigo também pode alcançar. E em plena quarentena, como é que tem sido a vida dos estudantes que têm essas restrições de locomoção ou de comunicação? Tem sido ainda mais desafiadora, né? Sim, eu tenho conversado com algumas famílias que a gente acompanha, que tem alguma questão de conteúdos adaptados, e infelizmente a gente tem visto durante a pandemia que essa exclusão foi aflorada. Então a gente pensa que já é difícil em condições normais, em uma pandemia, e agora com a pandemia, que depende exclusivamente do acesso à internet, para que você receba o seu material, dificultou ainda mais. Então, eu acompanho algumas famílias, uma delas é de uma criança que tem baixa visão e depende de um conteúdo adaptado, ela depende de um conteúdo com letras maiores, um conteúdo acessível para ela, e ela não está encontrando essa acessibilidade que deveria existir. A pandemia começou em março, nós estamos entrando em julho, e ela não está recebendo, desde então, nenhum material. Não tem recebido, não tem tido essa facilidade, né, que apesar de todos os desafios da educação durante a pandemia, que a gente sabe que são inúmeras, essa acentuou mais ainda a questão de acessibilidade, de conteúdos adaptados, como nós estamos olhando para essas crianças com deficiência e aonde que está essa deficiência? Será que também não está em nós? Será que também não está em não promovermos essa acessibilidade? Então, é necessário fazer essa reflexão, porque a gente tem sempre aquela questão de é minoria ou essa questão não é tão prioritária para a minha escola, porque eu tenho 1 ou 2 alunos, mas esse 1 ou 2 alunos é uma criança, é uma família que também precisa ter o seu conteúdo acessível, seja de baixa visão, seja o deficiente visual, que depende também de um conteúdo específico para ele, um conteúdo adaptado para ele, seja uma criança com deficiência auditiva, que precisa das suas aulas em Libras e não está conseguindo ter essa acessibilidade que deveria estar disponível para ela. Essas desigualdades foram escancaradas mesmo pela pandemia. Agora, o canal do YouTube da Multidom, ele oferece esses recursos de inclusão. Sim, nós estamos disponibilizando aulas de Libras. Essas aulas de Libras são acessíveis a qualquer criança, seja com deficiência auditiva ou não. O nosso propósito é fornecer acesso à língua brasileira de sinais. Então, se uma criança com deficiência auditiva ou uma criança sem deficiência auditiva tem contato com a língua e se interessa pela língua, a gente tem mais chances de promover essa inclusão. Se eu sei falar Libras e o meu amigo que precisa se expressar através da Libras, eu consigo estabelecer essa comunicação, eu já criei uma ponte, a gente não tem mais uma divisão de quem sabe, quem não sabe, se a gente oferece para todas as pessoas, para todas as crianças, esse conteúdo. Então, lá no nosso canal, você encontra, é um conteúdo breve, né? Para a criança, a gente sempre se preocupa em não estender esse conteúdo para mais de 1 minuto, né? Então, eu faço com a minha filha o conteúdo, está bem divertido, e eu convido todos vocês a acessarem para conhecer o nosso trabalho e também nos ajudar a compartilhando, né, o nosso trabalho para que mais crianças tenham acesso a esse conteúdo. Agora vamos fazer a abelha para o pessoal ver como é que é a abelha? A abelha vem assim, zoom. Ai, eu acho que a abelha me picou. Ai, que beijo gostoso. Pessoal, na próxima lição a gente vai ter mais 2 sinais, 3 sinais. A gente vai ensinando aquilo que a gente sabe e compartilhando com você a língua brasileira de sinais. Rosiane de Mello, parabéns pela iniciativa. Obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigada, Mariana, pela oportunidade.